Aqui a gente vê um corpo apoiado em duas extremidades e, ao lado, um corpo preso de um lado só. Os dois corpos estão sofrendo a ação de uma força F ou um esforço de flexão. Essa força está agindo na direção perpendicular aos eixos dos corpos. A força F leva uma região dos corpos a se contrair devido à compressão. Ao mesmo tempo, uma outra região se alonga por causa da tração. Entre essas duas regiões está a linha neutra, que mantém a sua dimensão inalterada. Se a gente desse uma boa olhada no ensaio de flexão, hein? Ele é realizado em materiais frágeis e materiais resistentes, como ferro fundido, alguns aços, estruturas de concreto e outros materiais que sofrem um grande esforço de flexão. Puxa, imagina só o esforço de flexão que tem que suportar uma ponte com aqueles carros passando em cima, caminhões. Não precisa tanto, Caio. A estrutura e algumas peças de um kart também têm que aguentar um grande esforço de flexão. E como é que é feito esse ensaio? Ele é parecido com o ensaio de dobramento, Caio. Só que nele é usado um extensômetro na montagem do corpo de prova. O extensômetro é colocado no centro e embaixo do corpo de prova para fornecer a medida da deformação que chamamos de flecha. A flecha corresponde à posição de flexão máxima. Vamos falar agora das propriedades mecânicas avaliadas num ensaio de flexão. Bom, uma dessas propriedades é a tensão de flexão. Agora, para a gente entender como é que calcula a tensão de flexão, a gente precisa conhecer o momento fletor. Professor, será que dava para o senhor explicar para a gente o que é o momento fletor? Claro que eu posso. Imagine uma barra apoiada em 2 pontos. Se o esforço estiver próximo a um dos apoios, a flexão da barra será pequena. Mas se o esforço for feito no ponto central da barra, a flexão será máxima. Deu para perceber que a flexão da barra não depende só da força. Ela depende também da distância entre o ponto onde a força é aplicada e o ponto de apoio. A fórmula matemática para calcular o momento fletor no ensaio de flexão de uma barra é momento fletor igual a força vezes a distância L dividido por 4. Para a gente entender a tensão de flexão, a gente também precisa conhecer o momento de inércia da seção transversal. Professor, dá uma ajuda para a gente. Pois não. Observe bem. Se a gente aplica uma força sobre a tira deitada, podemos constatar que com um pequeno esforço ocorre uma grande flexão. Mas se eu simplesmente virar a tira, mesmo que você aplique toda a sua força, a flexão será praticamente nula. Esta propriedade que controla a deformação de acordo com a forma do produto se chama momento de inércia. Para cada formato, existirá um momento de inércia diferente. Caio, eu vou te mostrar algumas fórmulas, mas não precisa se preocupar em decorar, porque elas estão lá no seu livro. Para descobrir o momento de inércia de corpos de seção circular, a gente usa esta fórmula. E esta fórmula aqui para o momento de inércia de seção retangular. O módulo de resistência da seção transversal, que a gente também precisa conhecer, é descoberto pela fórmula W igual a momento de inércia dividido pela distância da linha neutra à superfície onde a força é aplicada. Agora sim chegamos à fórmula para o cálculo da tensão de flexão. Tensão de flexão igual a momento fletor dividido pelo módulo de resistência da seção transversal. Bom, quer dizer então que depois de feito o ensaio, a gente aplica a fórmula, é isso? Isso. O cálculo de tensão de flexão se resume em substituir as variáveis da fórmula pelos valores conhecidos. A combinação das fórmulas que a gente conheceu permite trabalhar diretamente com esses valores. Outras propriedades que podem ser avaliadas no ensaio de flexão são a flecha máxima e o módulo de elasticidade. Para calcular a flecha máxima, a gente usa esta fórmula aqui. E esta outra para descobrir o módulo de elasticidade.